E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. No vídeo de hoje nós vamos resolver um problema no qual nós precisamos determinar a diferença entre dois números. Mas antes de irmos para a resolução, já deixe o seu like neste vídeo para que possamos gerar mais engajamento e que mais pessoas possam conhecer o nosso conteúdo. E se você ainda não é um inscrito, já se inscreva para ficar por dentro das novidades que são postadas no canal diariamente. Então vamos para a resolução. No enunciado do problema nós temos: considere dois números naturais, cada um deles com 3 algarismos diferentes. O maior deles só tem algarismos pares e o menor só tem algarismos ímpares. Se a diferença entre eles é a maior possível, qual é essa diferença? E tendo em conta este enunciado, nós precisamos destacar algumas informações, sendo que a primeira delas é que cada um desses dois números possuem 3 algarismos e esses 3 algarismos são diferentes. A segunda informação é que o maior destes números só possui algarismos pares, ou seja, só possui os algarismos 0, 2, 4, 6 ou 8. A terceira informação é que o menor destes números só possui algarismos ímpares, ou seja, 1, 3, 5, 7 ou 9. E por fim, na quarta informação, nós sabemos que a diferença entre esses dois números é a maior possível. E o que nós precisamos responder é qual é essa diferença. E a primeira coisa que nós precisamos lembrar é que quando nós estamos tratando de uma diferença, a operação a qual nós estamos nos referindo é uma subtração. E o que foi dado no enunciado é que a diferença entre esses dois números é a maior possível. Portanto, o maior desses números ele deve ser o maior número possível utilizando os algarismos pares, e o menor desses números deve ser o menor possível utilizando os algarismos ímpares. E só assim nós vamos conseguir obter a maior diferença possível entre eles. Portanto, vamos escrever cada um desses números e depois calcular esta diferença. No caso do maior número, nós sabemos que ele é formado apenas por algarismos pares e que ele precisa ser o maior possível. Então, para que ele seja o maior possível, na casa das centenas, este número precisa ter o maior algarismo possível, e nesse caso é o 8. E depois, na casa das dezenas, ele também precisa ter o maior algarismo possível, mas como o 8 já foi utilizado, nós só poderemos ter o 6. E essa ideia será a mesma para a casa das unidades desse número, que deverá ter o maior algarismo possível, mas como já foi o 8 e já foi o 6, esse algarismo só poderá ser 4. Portanto, o maior número de 3 algarismos, com esses 3 algarismos diferentes e todos eles pares, é o número 864. E nós vamos calcular a diferença entre 864 e o menor número possível que nós conseguimos formar de 3 algarismos diferentes utilizando apenas algarismos ímpares. E nesse caso, na casa das centenas, nós precisamos ter o menor algarismo possível ímpar. E nesse caso é o algarismo 1. E na casa das dezenas, nós precisamos ter o menor algarismo possível também. Como já utilizamos o 1, o próximo que é menor é o 3. E na casa das unidades, a ideia também é a mesma, mas como já foram o 1 e o 3, então na casa das unidades nós só poderemos ter o 5. Portanto, o menor número que possui 3 algarismos diferentes, de forma que esses algarismos são todos ímpares, é o número 135. E agora nós vamos calcular a diferença entre 864 e 135. E primeiro nós vamos subtrair o que nós temos aqui na casa das unidades, ou seja, nós temos que resolver 4 menos 5. Mas nós sabemos que nós não conseguimos tirar 5 unidades de 4 unidades. Portanto, nós vamos para a casa das dezenas e nós vamos trocar 6 dezenas por 5 dezenas e 10 unidades. E essas 10 unidades nós vamos acrescentar as 4 que nós já tínhamos. Portanto, nós temos 14 unidades menos 5 unidades. E 14 menos 5 é igual a 9. E agora nós vamos para a casa das dezenas. E nós temos 5 dezenas menos 3 dezenas, que é igual a 2. E por fim, nós vamos para a casa das centenas. E nós temos 8 centenas menos 1 centena, que é igual a 7. Portanto, nas condições que nós consideramos do problema, a maior diferença entre esses dois números só pode ser igual a 729. E assim, nós respondemos a pergunta do nosso problema, concluindo que a maior diferença entre esses dois números é 729. Se você resolveu este problema de uma outra maneira, ou se tem alguma dúvida em algum ponto da resolução, escreva para mim nos comentários. Assim, podemos compartilhar diferentes estratégias e ideias de resolução de um mesmo problema. Não se esqueça também de se inscrever no canal. Assim você fica por dentro de mais questões, desafios, problemas e suas resoluções. Confira também as playlists que eu vou deixar listadas aqui no final do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.